Olá outra vez! Eu sei que vocês já estão fartos de me ver hoje, mas este também é um truque de produtividade, em que nós fazemos a mesma coisa durante longos períodos de tempo. Eu estou em modo vídeo, portanto tenho tendência para fazer as coisas todas que estão em vídeo, ou que têm que ser feitas em vídeo, no mesmo dia. E isto também é um truque de produtividade que vocês podem usar. Não têm que andar a mudar a vossa mente do modo vídeo para o modo post, para o modo fazer o jantar. Portanto, façam a mesma coisa toda seguida. Fica aqui um truque de produtividade. Então, mas eu hoje queria falar sobre as amostras, porque tem surgido muito também esta questão de... eu tenho usado amostras e as amostras não têm surtido o efeito que eu quero. E normalmente o efeito que eu quero é inscrições ou pessoas que se juntem pelo menos à minha comunidade. E porquê? E porquê que as amostras não têm resultado? Porque tudo o que é gratuito não é valorizado em todo lado. Tudo o que é gratuito não é valorizado. E pensem na vossa própria vida. Quando alguém vos oferece alguma coisa, vocês têm sempre uma facilidade maior em esquecer ou em não ligar ou não dar tanto valor àquilo que vos é oferecido. E as amostras acontecem exatamente a mesma coisa. Quando alguém nos dá uma amostra e ou não nos explica para que é que aquilo serve, ou se nos explica para que é que aquilo serve, não continua a fazer um acompanhamento personalizado, aquilo não vai dar em nada. E o que vai acontecer é que vocês vão gastar muito dinheiro, muito óleo, muitos frasquinhos de amostra, sem terem depois o retorno que permite que continuem a fazer isto. Não é? Então qual é aqui o segredo? Qual é aqui o truque? Algumas pessoas que cobram pelas amostras, que cobram, por exemplo, por um saquinho de amostras com o top 10 ou com um top 5, há também esses casos. Mas para mim, aquilo que resulta melhor e que está dentro do... Só um pequeno à parte, é proibido cobrar por amostras na do Terra. Bem? Não sei se sabiam disto, mas é proibido cobrar por amostras. O que aconteceu? Já voltamos. Mas é permitido cobrar, por exemplo, se tiverem algum panfleto, alguma coisa que queiram oferecer à pessoa, tá bem? Mas cobrar por amostras não é permitido na do Terra. Fecha parênteses. Podem cobrar pelo saquinho de amostras, o que no fundo não é cobrar pelas amostras, porque isso não é permitido pela do Terra, mas, por exemplo, com algum papel, algumas coisas que vocês acrescentem também ali àquelas amostras. Ou aquilo que eu acho que resulta melhor e que tem resultado melhor comigo, é ser uma coisa personalizada. E só é possível vocês oferecerem amostras personalizadas se conhecerem a pessoa ou se falarem com a pessoa. E é aqui que entra... às vezes os nossos medos, porque quando nós estamos a tentar verdadeiramente ajudar as pessoas, e essa é a razão pela qual nós partilhamos, seja do Terra ou não. Se eu for a um restaurante que gosto muito, eu vou partilhar. Se eu descobrir um suplemento fantástico, se eu descobrir um chocolate fantástico, eu vou naturalmente partilhar. Com a do Terra é exatamente a mesma coisa. Eu estou a partilhar uma coisa que eu gosto e que me fez bem. E eu quero ajudar as pessoas, mas para ajudar verdadeiramente, eu preciso falar com ela. Eu preciso de saber o que é que aquela pessoa precisa. E porquê é que este vídeo surgiu? Não só destas conversas, mas porque esta semana houve uma amiga minha que me disse que tinha dificuldade em dormir, como qualquer mãe recente. Que tem dificuldade em dormir não tanto por causa do filho, mas mais porque... é quase como se nós entrássemos em modo mãe e depois sair do modo mãe é um bocadinho difícil, mesmo que ele já durma a noite toda. E ela não consegue descansar a cabeça o suficiente para ter uma noite descansada. E eu, na minha boa intenção, o meu primeiro raciocínio foi: ok, ela precisa de lavanda. Lavanda, vamos dar-lhe uma amostra de lavanda. E depois acho que tive assim um clique e fiz aquilo que eu recomendo que vocês façam e que eu às vezes também não faço, porque me esqueço e porque não estou neste modo do ok, tens problemas digestivos, dás este zen, tens problemas respiratórios, bride, tens problemas em dormir, lavanda.
É quase como se nós andássemos aqui a tirar aquilo que são os nossos óleos favoritos e aquilo que nós sabemos que resulta bem connosco. Andássemos a tirar às pessoas e nos esquecêssemos que a nossa função aqui é fazer perguntas e é ajudá-las nas necessidades particulares dela. Então eu tive assim um clique e lembrei-me de lhe perguntar, então, e quais são os teus cheiros favoritos? Eu estava a pensar na lavanda, porque a lavanda é um dos óleos que ajuda mais a descansar e a acalmar a mente e principalmente a dormir. A lavanda dá mesmo aquela sensação de sono. Mas, e quando eu digo que estou a acabar ainda a dizer esta frase, ela diz, eu odeio lavanda. Eu digo, ok, eu odeio lavanda. E pronto, depois conversámos, falámos um bocadinho e eu percebi que ela precisava, que não era bem a lavanda, o que ela precisava era de enraizamento e que ela gostava dos cheiros do Balance. Estou a olhar para ele aqui. Ela gostava do cheiro do Balance e acabou por levar Balance e o Balance resultou muito bem. O que é que acontecia se eu não me tivesse parado naquele momento e não lhe tivesse feito aquela pergunta e não tivesse ouvido aquilo que ela tinha para me dizer? Eu tinha-lhe dado um óleo que ela odeia e que de certeza absoluta que não ia usar, porque se ela... E a palavra que ela usou foi odiar. Porque se ela odeia o cheiro a lavanda, eu ia lhe dar um óleo que ela não ia usar e que não ia resultar porque ela não ia usar. E se resultasse, ela ia ficar irritada na mesma porque ela não gosta daquele cheiro. E há muitas alternativas, não há apenas um óleo para o sono. A grande vantagem da doTERRA é essa, é que não há um óleo para o sono, há montes deles. Há o Balance, há o Serenity, há o cedro, há o frankincenso, há mais o vetiver, há tantos óleos que nós, às vezes até a laranja, o Wild Orange, por exemplo, se ela me tivesse dito que gostava muito de cítricos, eu de certeza que lhe tinha dado uma amostra do Wild Orange. E nós podemos adaptar aqui as nossas amostras àquilo que é a verdadeira necessidade da pessoa e os gostos das pessoas. E às vezes quando as amostras não estão a ter os resultados que vocês estão à espera, tem muito a ver com isto, com não serem personalizadas para aquela pessoa e no fundo o que vocês estão a fazer é um bocadinho, e eu também, não é? E eu também, aquilo que nós estamos a fazer é atirar quase os óleos que são aqueles que nós usamos mais e que resultam bem connosco e esquecermos desta parte tão importante que é, nós somos todos diferentes. E há cheiros, por exemplo, há cheiros que eu não gosto, que eu não suporto, que eu não consigo, por mais que eu tente. Um deles é o Wintergreen e é o Past Tense. Se eu dissesse a alguém que tinha dores de cabeça e a pessoa me desse Past Tense, eu nunca mais ia querer ouvir falar de óleos essenciais na minha vida. Porque eu não gosto do Wintergreen e o Past Tense, na maioria dos casos, comigo, além de não resultar ainda pior às minhas dores de cabeça. Então qual era a imagem que eu ia ficar? Que os óleos não só não resultam, como ainda me prejudicam. Não é? E esta é a imagem que se cria quando não se faz perguntas. Façam sempre, mesmo que saibam qual é o óleo que a pessoa precisa, façam perguntas. Outro exemplo é o do Zengest. Se a pessoa não gosta de funcho, se não tolera o cheiro a funcho, e se lhe vão dar Zengest, ela não vai usar. E eu sei que lhe vai fazer bem, mas ela não gosta, não tolera o cheiro, não tolera o sabor. Ela não vai usar. Não é? Outra questão, que às vezes acontece também nesta parte das amostras, que entra na parte das pessoas não valorizarem. Nós sabemos quanto é que custam os óleos essenciais e sabemos principalmente ao início que nos custa a pagar. Só que quando vocês dão um frasquinho pequenino, não tenho aqui nenhum, não, mas quando vocês, tem que ser, senhora. Quando vocês dão um frasquinho pequenino e dão isto, não sei se conseguem ver, isto são algumas, sei lá, 15 gotas, isto é limão, são algumas 15 gotas. Mas a pessoa não tem a noção disso. Ela acha que nós lhe estamos a dar 2 ou 3 gotas dentro de um frasco que ela... a ver se eu tenho aqui um com menos. 2 ou 3 gotas dentro de um frasco porque somos, sei lá, sovinas, forretas, o que seja, tá bem? Quando vocês dão os óleos assim e dão 2 ou 3 gotas, ou 4 ou 5 ou 10 ou 15... a pessoa não vai valorizar porque ela não sabe o valor dos óleos essenciais. E vai achar
que vocês estão-lhe a dar pouco. Como é que se consegue contornar isto? Dar 50 gotas? Não, obviamente, senão vão à falência com as amostras. Dão os óleos já diluídos, até que para a pessoa usar logo, é muito mais seguro ela usar os óleos já diluídos. Portanto, colocam 3 ou 4 gotas aqui, preenchem o resto com óleo de coco fracionado e dão à pessoa e dizem, olha, eu deito o óleo já diluído para ser mais... Voltamos. Eu deito o óleo já diluído para ser mais fácil de usar, mais rápido e para não ter nenhum tipo de sensibilidade e poderes usar de forma segura. Isto dá duas ideias. A primeira, que vocês sabem aquilo que estão a dizer e que não estão a colocar a vida dela em risco, porque imaginem que vocês dão até o limão. Ok, imaginem que dão o limão e que não dão diluído e que ela coloca na pele e que há algum tipo de reação. É chato, tá bem? Se ele for diluído, a probabilidade de fazer reação na pele é quase ínfima em qualquer óleo essencial, com possível exceção do orégano e desses óleos assim muito fortes, que vocês em princípio não vão dar. Mas se derem diluído, não só ajuda a pessoa ter uma boa reação com o óleo, como o frasco está cheio, portanto ela não se sente que vocês só lhe estão a dar 2 ou 3 gotas, porque ela não sabe o valor dos óleos, e também é mais fácil e mais seguro dela usar diretamente, tá? Outra coisa que podem fazer, e que eu também gosto de fazer, é terem sempre, em vez de terem um cartão simples, só com o vosso nome, contacto, etc., tenham aqueles panfletos. Eu pus lá na tribo o panfleto para vocês imprimirem, tenham o Word, podem adaptar à vossa maneira, podem mudar o que quiserem, e tenham um panfleto com os 10 óleos, aqueles desdobráveis em 3, tenham um panfleto com os 10 óleos que podem entregar à pessoa e até escrever uma pequena nota à mão, nas partes que estão em branco, como é que ela pode usar aquela amostra. E entrem em contacto com ela, adicionem no Facebook, vão falando com ela, vão mostrando outras coisas, ela vai conseguir ver também o vosso estilo de vida, vai conseguir ver as vossas partilhas, vai conseguir integrar-se, tá bem? Com vocês. E as redes sociais, é para isso que elas servem, não é? Para a gente comunicar e integrar-se uns com os outros, e vão ter mais sucesso aí na partilha das vossas amostras, tá bem? Então, espero que este vídeo vos tenha ajudado e que torne mais produtiva as vossas amostras. Beijinho!